Mas ó, já quero começar fazendo uma pergunta aqui relevante, uma pergunta importante. A gente sempre gosta de começar com perguntas relevantes. Chocante. No filme Gattaca, a humanidade evoluiu a ponto de fazer humanos geneticamente perfeitos. Você acha que isso um dia vai ser possível? Cara, é uma pergunta maneiríssima, porque assim, eu uso isso como exemplo nas minhas aulas. Acertamos. Eu acho que é top, assim. Eu acho que a perfeição não, porque a perfeição é algo muito acima, né? Eu não acredito em nada perfeito. Sempre vai ter o ambiente que vai forçar uma adequação. Mas mudar as coisas dentro do nosso corpo, eu acredito que sim. Eu falo que a medicina, a odontologia, a nutrição, tudo vai mudar daqui a alguns anos. A gente vai poder entrar dentro do seu corpo, por exemplo, e curar uma doença mudando os genes. Mas isso já com a pessoa já viva. Com a pessoa viva. O Gattaca é antes dela nascer. Sim, mas hoje por exemplo, por embriões, a gente consegue editar o genoma de embrião. Então, por exemplo, tem estudos super legais, velho. Na China, inclusive foi alvo de muita crítica, que eles tentaram curar a trissomia do cromossomo 21, que dá síndrome de Down. Então, esse é o caso, que é você curar doenças, Isso. Aí já começa a ir pra um ponto de ética e tal, né, que é um ponto um pouco mais complexo, mas a possibilidade é o que a gente foca eu aqui, acredito que tudo vai mudar. Com essas tecnologias de edição de genomas, que deu até o prêmio Nobel para as duas meninas no ano passado, a gente vai conseguir consertar os genes, e ao consertar os genes, cura as doenças geneticamente. Então, por exemplo, já tem cura para diabetes geneticamente obtidas, né? Você já tem cura para outras síndromes que estão aparecendo, ainda em experimental, mas isso é uma questão de tempo. Então, e eu acho que nós vamos ter também uma evolução. Imagina você poder escolher algumas coisas que você não tem. Então, por exemplo, eu sei lá, a gente tava discutindo montanhismo. Imagina eu poder mudar meu genoma de maneira a eu ter uma captação de oxigênio melhor lá no topo da montanha. E aí isso seria fantástico. Isso poderia ser feito de maneira temporal ou eterna. Isso é possível? Isso é possível. Então, a minha dúvida era essa, porque a minha dúvida, porque minha referência aqui, eu não sou formado em biologia molecular, Bruno, não sei se você sabe, mas eu tava pensando que era algo que ou você faz quando você nasce e é pro resto da vida. Mano, pra mim não tinha essa opção de você falar assim, deixa eu tomar uma injeção que vai melhorar minha oxigenação e depois eu volto ao normal. A tecnologia é o que vai permitir. Ou se eu quiser, não consigo, tá? Sim. Mas assim, é vislumbrado isso. Então, por exemplo, no nosso laboratório a gente já faz com planta, já faz com inseto. Então, com humanos é o próximo passo. O problema é passar pelos comitês de ética e tornar possível. Exato. Imagina, eu vou fazer um campeonato de corrida. Sim. Aí eu falo, nossa, eu queria ser igual o Usain Bolt. Aí toma um shot. Mas aí, olha, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, com relação... Vamos pegar pela experiência que a gente tem aqui, né? Que quando você usa antibióticos, até existe uma lei agora que você não pode usar antibióticos de forma indiscriminada, porque a natureza sempre acha um jeito, né? Fazer com que a gente melhore não vai fazer com que a natureza também evolua pra sempre achar um jeito de... Destruir a gente? De dar isso errado. faz parte. Na verdade, a natureza aceita a gente, né? Ela não gosta muito da gente. né? Mas, com certeza, eu acho que... Por isso que eu não acredito na perfeição. A gente sempre vai estar coevoluindo com o ambiente. Então, eu acho que a gente vai... O problema, hoje, é a gente criar divergências. Então, por exemplo, provavelmente isso vai ser caro pra fazer. Então, imagina, eu quero ser um atleta mais bem preparado. Então, vai ter que ter um investimento maior em mim. Eu posso modificar geneticamente. Isso vai fazer, por exemplo... Eu tô usando o exemplo de Olimpíada, né? Sim. Então, Estados Unidos, as grandes potências vão ter maior investimento. Sim. Aí que massacra mesmo os menores países. Inclusive, no próprio filme que eu citei, o Gattaca, quem não assistiu Gattaca, bom filme dos anos 90 ali. Eu vou assistir ou não assisti? Não assistiu? Não assisti. O protagonista é um cara que nasceu dos modos normais. Sabem como são os modos normais. E toda a elite americana lá do filme foi feita através de laboratório pra ser perfeita. E aí a questão do filme é essa, ele quer ser um astronauta, mas pra você ser astronauta nesse universo do filme, você tem que ter sido criado pra ser um astronauta, com a genética perfeita pra ser um astronauta. E ele tá ali pra tentar se provar, né, crescendo no ponto, né, no normal. Então entra muito nesse ponto da questão ética, que eu acho que aí vai até pra outros lados, né? Pô, se o cara, tipo, se a gente conseguir modificar tanto o genoma assim, você pode falar assim, quero que meu filho seja loiro. Ele vai ser loiro. Sim. Quero que meu filho tenha olho azul. Aí já começa a vir umas questões meio tipo... aí começou a complicar. A primeira questão ética nesse sentido foi quando eles fizeram um poodle cor-de-rosa, fluorescente. E aí eles fizeram uma modificação genômica que o poodle nascia cor-de-rosa fluorescente.
Aí a pergunta era, pra quê? Exatamente. Puta merda, né, velho? Pra que um poodle rosa? E sempre os cachorros, humanos zoando o cachorro, né? Sempre. Exatamente, sacanagem, cara. Coitado, Já não velho. basta o pug, esses animais que a gente chegou nesse Não ponto. mexe com o doguinho, não, cara. né? Não mexe com o doguinho. Tanto que eu falava assim, eu vou abrir uma empresa, velho, de pinheiros fluorescentes, pra gente não gastar nem energia elétrica no Natal. Aí é bom. Mas também é uma coisa que pergunta, pra quê? Pra quê? Né? É só pra brincar de Deus ali, né? Agora tem outras coisas que vão funcionar melhor. Por exemplo, não só cura de doença, envelhecimento. A gente sabe que envelhecimento é por causa de redução, encurtamento do DNA. O DNA vai encurtando e daqui a pouco você tem uma série de mutações que fazem com que você tenha falha de função. Eu sempre imagino a gente como uma máquina. O corpo humano é uma máquina que ela é bem azeitada, ela trabalha bem no começo, mas depois vai ficando velho, vai aparecendo um monte de problema. Sim. A visão diminui. Já tô nessa fase. Eu também. Já tô nessa, tá? Eu teve um dia que sumiu a minha visão. Eu falei, meu Deus, Espero que seja uma das primeiras aí. Mas eu falo que hoje o envelhecimento, para ser curado, entre aspas, é uma questão técnica. Entendi. É uma questão de tempo. Daqui a pouco a gente vai conseguir realmente... Que legal ouvir isso, né? É bom. Diminuir os efeitos danosos sobre o DNA do envelhecimento e você vai fazer o cara progredir por mais anos, 50, 60 anos. Que maravilha. Eu espero que eu chegue a ver isso, entendeu? Que desenvolva isso alguma coisa. Exatamente.